A Bíblia, não deixa só na tela ali. Não, ninguém vai abrir a Bíblia, senão você perde muito. Números, capítulo 22. Coloca para mim o versículo 28. Depois Mateus. Mas vamos lá. Versículo 28 diz, se tiver a mesma versão aqui, vai bater aí, vou ler na minha Bíblia. E então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Agora Mateus capítulo 5. Eu vou deixar o versículo primeiro lá. Amados, se alguém quiser pegar uma água geladeira da geladeira, eu quero, porque dali ninguém colocou o seu líbano, não está aqui, dessa aí eu não quero estar quente. Não, o seu líbano esqueceu de pôr, ninguém colocou, essa aí tem que pegar lá na geladeira, essa aqui está quente. As duas são quentes. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, isso, versículo 1, sermão da montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentados-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disseram todo o mal contra vós, porque minha causa, por causa da minha causa. Vamos orar de novo, agora para Deus mandar uma palavra. Amém? Antes de orar, vou fazer um voto aqui agora. Todo mundo fazer um voto.
Olha aí na cara do seu vizinho, olha a vida do lado, olha o rosto do seu vizinho aí. Diga para ele assim: ei, eu te prometo, durante a pregação, eu não vou falar com você, para que eu possa ouvir e entender o recado de Deus para a minha vida hoje. Amém? Graças a Deus. Ah, se eu ver você falando aí, eu vou aí dar um beliscão de arrancar pedaço. Senão eu autorizo essa pessoa. Se ela for atrapalhar a mensagem aí, você vira na costela dela e dá um beliscão assim, olha, de arrancar pedaços para não atrapalhar a mensagem. Bom, é a ordem está aqui. Glória a Deus. Usa a sua cabeça, meu Deus e Pai, uma glória bem forte. O teu poder, Senhor, a tua graça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor, esse grupo que nos festa, Senhor, e também fica conosco nesta live, meu Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus. Visita, alcança essa pessoa, Senhor, que está na live conosco, nos sabendo, tem gente até em outro país, como tinha um casal, Senhor, na Espanha, participando do culto, Senhor, nas lives. Pai, no nome de Jesus, derrama uma dose bem forte do teu poder aqui, para que possamos, Senhor, transmitir o recado do Senhor. Querido Espírito Santo, seja bem-vindo neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém? Graças a Deus. Amado, você fez um propósito aí de prestar bem atenção no que Deus tem para você aqui. E, amados, se Deus não quisesse usar o ser humano, Ele mesmo teria vindo aqui e Ele teria resolvido esse problema. Por isso Ele quer usar você. E por isso você preste bem atenção no que Deus tem para você. E o assunto é bem sugestivo para isso que nós acabamos de ver. Deixa eu fazer uma pergunta, não é subestimando ninguém aqui, e nem desafiando. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, desse lado ali não, ali tem o presbítero ali, o evangelista, ele responde todas, desse lado aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o profeta que profetizou e não está nem no céu, nem na terra e nem no inferno? Hã? Não está nem no inferno e nem no céu e não está na terra. Qual é o profeta? Eu vou tomar uma água e você que está na live vai se esforçando aí também. É difícil, né? Eu vou desafiar esse lado aqui também. Qual é o profeta que profetizou e não está nem no céu, não está na terra entre nós e não está no inferno? Hã? Profeta velho? Aonde que ele está? O profeta velho, ele morreu. Quem morreu, sim. É ou não é? Não está nem na terra, nem no inferno, nem no céu. É? Não está no céu. Não está no céu, ele está. É lógico que está. Quando é o profeta que profetizou, não está nem no céu, não está na terra e não está. É? Não está no céu e não está na terra e não está no inferno. Não está no céu, Elias está no céu. É? Não, Jesus é Deus. E ele, mesmo que fosse ele está no céu. Eu vou deixar vocês dormir com essa hoje, acho, né? Vou deixar para amanhã. Hã? Diabo? Não. O diabo não discute um minuto de você. O diabo foi no céu, foi na terra, foi no inferno. Isso é o caminho dele, é o caminho da roça para ele. Gente, aqui a gente não acorda se não quiser, porque o cutucão vem de todo lado. Eu já vou ter que
buscar os outros. Não, mano? E olha que a gente ensina aqui. Sabe? Pode falar aí. Aí, salvou todo mundo. Acabamos de ler, amados. A própria mula não está no céu, não está no inferno e não está na terra. E acabamos de ler da mula de Balaão. Você viu quando a pessoa está ligada? Você salvou todo mundo. Eu ficaria se perguntar para você estar no bolo. Você salvou todo mundo. A mula profetizou e ela não está nem no céu, porque animal só tem alma, não tem espírito. Morreu, acabou. Agora o ser humano morreu, não acabou não. Por isso, a vida começa depois do cemitério mesmo. Isso aqui não é vida não. A verdadeira vida é a outra. Se você está pensando que isso aqui é vida, e aí churizando os outros e tal, e não quer ter uma vida de paz e alegria, o problema é da pessoa, porque isso aqui não é vida. A vida, eu fui fazer o ofício público do sistema, eu junto com o padre. O padre foi primeiro e depois eu. Então, mano, eu faço ofício público para espírita, para católico, para crente, para tudo, porque são todos iguais. São todos iguais. Tem que ensinar a palavra para esse pessoal. Ninguém é melhor do que ninguém, nem o padre, nem o pastor, nem o irmão mais simples, né? Todo mundo é igual. Fui fazer, só que a palavra verdade é verdade, meu padre. Você tem que pegar a verdade. Por isso, chamar o padre foi, depois mais tarde fui eu fazer ofício. E lá tinha espírita, tinha católico, tinha o que eu falei, o falecido a vida inteira na católica, família muito grande, e tinha as mocinhas lá espíritas, e eles levam a sério. E tem coisa que o espiritismo leva muito mais a sério do que você que está aqui no culto, do que nós. Muito mais a sério, porque eu falei no velório lá, quem estava no velório fui eu com a minha esposa fazer o ofício do vizinho. E falei, esse que está aqui no caixão, todo mundo que está aqui, a palavra aqui é para os familiares. A palavra não é para o defunto. O defunto não tem mais nada. Ele já está em outra dimensão. Por isso, eu disse, a religião, e que pena que a religião confunde, mas Jesus não confunde ninguém. Agora, um dia, você tem que abandonar esse corpo. E quando você nasceu, nem cortou o cordãozinho umbilical seu, se é na maternidade ou a parteira da sua casa, onde quer que seja, ou lá no mato, lá no sítio, onde quer que seja, mas você acabou de nascer, já tinha um caixãozinho do lado seu esperando você. Você já estava chegando nesse mundo, tinha um caixãozinho esperando você ali, para colocar você dentro do caixão. Porque você já nasceu com células degenerativas, células morrendo. E se viver 80, 90, 100 ou mais, você vive cada dia morrendo. Todo dia você morre um pouco. É uma célula que vai morrendo, é outra que vai morrendo, e alguns vão regenerando, e até que chegou um ponto que não tem mais. E o caixãozinho que esperava desde aquele dia, aí vão para lá. Portanto, você tem que abandonar esse corpo, porque ele não te pertence. E a verdadeira vida vai começar depois. Eu disse naquele memória, eu tenho uma notícia boa para os familiares, para a viúva que aqui está. Tenho uma notícia muito boa para a senhora, eu disse para a viúva. E os familiares e amigos que estavam ali, eu disse, olha, é muito bonito. Os familiares compram a roupa mortuária até bonita para a pessoa, para o defunto, para o falecido. E por mais que seja um caixão muito top ali, umas coroas de flores muito bonitas, coloca ali, eu falei como está aqui, tudo isso é bonito, família, fazer. Muito bem, eu tenho que fazer isso. E depois, daqui, segue ali até a campa fria, chega naquela campa fria, tem 7 palmos para baixo lá esperando, até ali, tudo isso você pode fazer, parece que é muito bonito, mas
Mas dali para frente eu conheço um que vai continuar a caminhada. É o seu advogado, se você contratou ele. E esse advogado é o único que pode entrar na campa fria e entrar com você no tribunal que só ele entra. Daquela campa fria, ele fez isso. Quando mataram ele, mas de lá mesmo da campa fria, no terceiro dia, ele ressuscitou. E ele desceu às partes mais baixas da terra, isto é, se refere ao inferno, e foi falar com aqueles que tinham morrido há milhares de anos atrás, como morreram no dilúvio, e ele foi falar com aqueles mortos que não viram a pregação da palavra da boca de Noé. E por isso, esse é o que entra no tribunal. Ele desce até o centro da terra, e ele vai lá, e ele vai até acima de todos os céus, que é o lugar dele, e ele que está aqui nesta noite, é o único. Se você contratou esse advogado, só tem uma coisa: você pode até contratar esse advogado, ele aceita, ele não te cobra nada, é de graça. Mas existem umas regras, e são 3 regras só. E você estiver pensando que você contratou, e o processo que ele está dando andamento na causa está em vigência, quem sabe você pensa que o processo está andando, e às vezes o processo parou. Porque como está a sua intimidade com esse advogado? Eu li uma coisa e o Espírito Santo começa a me levar para outro lugar, que parece que não tem nada a ver, porque aqui quem está agora é o Espírito Santo. Porque ele tem ciúme de você. Ele quer que você entenda quem é esse advogado, que foi o próprio Espírito Santo, que foi lá na campa fria, e foi buscar ele no centro da terra, e disse: ei, no terceiro dia, mataram ele na sexta, sábado, domingo, no domingo às 10 horas, o Espírito Santo desce lá no 7 palmos e disse: ei, você foi fiel até a morte, e morte de cruz, portanto, saia daí agora. E dali ele saiu e nem veio para cima. Ele acabou de descer. Ele não foi para o inferno, ele foi ao inferno. Porque quem vai para o inferno não volta mais. E quem vai, a lembra que vai voltar, vai a limeira que vai voltar, vai ao velório que vai voltar. E ele não foi para o inferno, ele foi ao inferno que ele voltou. Ele foi lá dizer para aqueles rebeldes do dilúvio que não deram ouvido e não quiseram contratar ele, porque achou que ele, com aquela barba branca, aquele cabelo branco, porque quem estava fazendo o trabalho dele lá era Noé, mas era o próprio, a arca era ele. E aqui tem a arca também que está aqui. E esse tribunal só ele pode continuar. Aquela turma, quando começou a ouvir isso, disse: eu nunca ouvi isso em nenhum velório. Eu falei: porque a vida começa depois da morte física do corpo físico. Um dia você tem que abandonar essa matéria que você está carregando aí, que não é sua. Você tem 3 coisas aí: tricotomia, espírito, alma e corpo. Tua mente é espírito, teu coração é alma e o teu corpo é tua casa. E você mora aí. O João mora aí nesse corpo. Não, não. Tiago Branzotti mora aí. Sebastião Branzotti, você mora nesse corpo. Um dia você vai ter que dispensar esse corpo. Não é seu. Do pó ele veio, pó ele volta. Não é isso? E eu disse: o Espiritismo sempre trabalha nisso. E os crentes batem muito pouco nessa técnica. É ou não é? E não cuida do espírito nem da alma. Pessoa mais pobre, mais miserável que pode existir. Nada contra os ricos. Mas se a pessoa pensa que a riqueza, os bens materiais, o dinheiro dela, essas são as pessoas mais pobres. Muito mais pobre do que eu. Não tem gente mais rico do que eu. E se você quiser ser rico,
Contrate esse advogado aqui hoje, porque você acabou de ler ouvir as bem-aventuranças aqui. Bem-aventurado os pobres. O que significa bem-aventurado? É uma pessoa feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pessoas ricas de dinheiro. Por que a Bíblia, você acabou de ler comigo, que ela é a pessoa mais pobre? A menos que ela aceitou Jesus e ela desprendeu daquilo. Porque a única coisa que ela tem é o dinheiro. Por isso que ela é pobre. Você, o pouquinho que você tem, ou quase nada, mas você tem paz, você tem alegria, você tem prosperidade, você tem sede de justiça, você tem sede de paz, porque o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte e o Pai da eternidade, esse está com você. Aleluia. E é bom que hoje você contrata esse advogado hoje. Outro dia eu estava aqui pregando, semana passada, e Deus mostrou para mim uma pessoa com tumor, com câncer debaixo do braço. E as pessoas não estão aqui no culto, faz parte da igreja, e está com câncer debaixo do braço. Deus mostrou aqui, alguém lembra que eu... E não só uma, mostrou duas pessoas. E eu orei para aquela pessoa não estava aqui. E hoje de novo Deus me traz a memória. Essa pessoa está com câncer debaixo do braço, nas axilas. Nem na live às vezes a pessoa não está. Porque ela não tem tempo para Deus. Para esse advogado ela não tem tempo. Não tem problema. O advogado não vai ter tempo para você. Ele só tem tempo para quem tem um tempo com ele. Eu tenho pena de aquela pessoa que põe o dedo para o pastor. Aqui não é religião. O Deus dessa igreja não é o Deus da religião, não. Aleluia. Começa a sua vida hoje e contrata o seu advogado hoje. Toda a sua caminhada Deus te deu um tempo suficiente para isso. E você está aqui brincando com Deus. Amados, pastor discerne toda a igreja, não é discernido por ninguém. Ninguém sabe o que passa. Ninguém na igreja, nem Deus de Amor, nem Assembleia de Deus, nem Batista, nem essa aqui. Ninguém sabe o que passa pela mente de pastor nenhum. Pastor tem um chamado. 90% aqui passa por aqui que Deus não deixa. Ele vai mostrando, não fala isso, não faz isso, não telefona para fulano, para cicrano você telefona para cicrano, para beltrano, para esse não. Deixa, mostra tudo, faz tudo, nem a liderança, a menos aquilo que Deus mostra ao particular para eles, daquilo que Deus deu para eles, um vizinho, alguém que precisa mais. Posso ter 30 pastores titulares aqui, não existe duas cabeças no corpo. Tem um titular, como me respeita muito aqui, eu louvo a Deus pelos obreiros dessa igreja, eles respeitam muita gente aqui, e sabe disso, porque tem o chamado de Deus também, o Pedro, Calixto, Fábio Calixto, Zezinho, o evangelista também do louvor, a Tati também do louvor, sou evangelista que pega a mensagem através dos cânticos. Por isso, amados, ninguém sabe o que passa. É 24 horas de turbulência na mente da gente. E Deus falando, faz isso, faz aquilo. Fulano está fazendo isso com você. Fulano está fazendo isso. Fulano está falando isso. Fulano está agindo assim, assim. Deus mostra tudo. Mas 90% Deus não permite aqui que a gente fala na igreja. Mas Ele mostra tudo. O pastor que tem chamado,
verdadeiro pastor, não estou dizendo os pastores, vírgula, mas aquele que Deus chamou. Agora, aquele que foi convidado, ou foi gritado, ou foi subiado, é outra coisa. Agora, aquele que teve um chamado, é uma batalha 24 horas na nossa mente, mostrando tudo. Aquela pessoa está assim, assim, assado. Aquela também está assim, assim, assado. Fulano vai sair da igreja. Não tem problema, deixa que sai. Cicrano vai sair da igreja. E ele fala tudo. E não adianta você falar, porque não vai. E não deixou nem eu agir. Deus mostra tudo. É assim a cabeça dos pastores. Pastor nenhum fala para as igrejas, porque ele tem um limite. Se Deus manda ele ter 10%, 90%, às vezes Deus não permite que a gente passe para a igreja, passe o alimento para a igreja, passe a comida para a igreja, passe a palavra para a igreja, passe a cura para a igreja, passe a paz para a igreja, passe o advogado para a igreja. Isso aqui nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, parece um paradoxo isso aí. Veja bem, tudo que foi lido aqui parece que não faz sentido nenhum. Quem gostaria de ser crente desse jeito? Porque o crente que está na carne não vai entender nada do que está ouvindo aqui. Pobre? Negócio meu é chave de carro, negócio meu é apartamento, negócio meu é casa boa, negócio meu é terra, é fazenda, é sítio, é dinheiro. Tudo isso é bonito, tudo isso é bom. Basta que você tenha esse advogado na sua vida que ajuda você a administrar. Se você tem Deus na sua vida, tudo bem. Deus não é contra a riqueza. Abraão é um dos homens mais ricos, como Jó também, o homem mais rico da terra de Uz. E quantos também que era rico, mas tinha Deus. Mas a maioria, o dinheiro fala mais alto, e portanto a pessoa mais pobre, aquela que não tem Deus. Por isso que ele diz, bem-aventurado, os pobres de espírito, porque quem é rico de dinheiro, ele só tem dinheiro, nada mais. De repente você tem centenas de coisas boas na sua vida, e o rico não tem. Ele só tem se ele aceitar Jesus e conhecer o seu Deus. Se eu perguntar para alguém aqui, se você conhece Deus, se eu pedir para levantar a mão, quem conhece Deus aqui, eu tenho certeza que pessoas vão levantar as mãos e dizer que conhece Deus. Depois dessa palavra agora, eu acredito que mais ninguém vai levantar a mão. E eu digo aqui que ninguém de vocês aqui conhece Deus. E você, pastor? Esses dias chegaram e perguntaram, pastor Beato, Deus tem te usado tanto em cura de vida e tanta coisa, como é que eu faço para conhecer esse Deus que você conhece? Eu falei, você está enganado. Preste atenção, você está ouvindo? Eu não saí daqui pensando, olha, o pastor falou isso, assado. Ninguém aqui conhece Deus. E você conhece, pastor? E alguém disse, pastor, como é que eu faço para conhecer esse Deus que você conhece? Eu falei, você está enganado. Se eu conhecesse esse Deus, ele não seria Deus. Você viu a profundidade da onde tirou você? Nem eu, nem Moisés, nem ninguém. Você viu o tamanho do amor dele alcançou você? Menor do que um verme, e foi alcançado por ele. Nem eu, nem você, nem ninguém conhece Deus. Porque se eu conhecesse, esse Deus eu não queria para mim. Eu quero um Deus que eu não conheço ele. Para você ver que Deus não tem amor. Você que está na live, quem tem amor é você. Deus é amor. Deus não tem poder
Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus é amor. Você não é amor, você tem maldade, você é ser humano, você herdou lixo do primeiro casal nessa terra, Adão e Eva, e trouxe essa maldade do pecado. Portanto, se você conhecesse Deus, ele não seria Deus. Quem conhece esse Deus é a religião, uma coisa. Eu não conheço, mas a essência dele não precisa mais do que isso. Todos os lugares que os teus olhos contemplar, do lado para baixo, para cima, tudo tem a assinatura dele. A natureza tem a assinatura dele. Você é criatura dele, é criado por ele. O dedo de Deus está lá em você. A essência dele está em você. Tudo está em você. Agora, conhecer Deus é como se ele fosse limitado. Que bom que eu não conheço meu Deus. E reconheço que eu não conheço. E passa hoje você, eu conheço Deus, eu tenho Deus. E a gente vive no mundo, eu nem está no nosso meio, lembra? Eu falo com Deus cara a cara, 24 anos, tal, tal. E a pessoa, não treta aqui, louvor com você e tal, e vim aqui no louvor, olha, eu conheço meu Deus, falo com ele 24 horas. Pode ver que daí a pouco você não vê mais essa pessoa na igreja. Então tem pessoa que ela cresce tanto. O pastor não sabe nada, ela sabe tudo, ela conhece Deus, eu não conheço. Tem pessoa que conhece e ninguém nunca conheceu. Tem gente que chega e bate no peito. Tem pessoa que cresce tanto, a cabeça dela encosta no teto. Depois cresce tanto, não cabe mais aqui dentro, tem que sair. Acaba saindo, já cresceu demais. É ou não é? Não na presença de Deus. Então quem tem que estar no centro da vontade de Deus? É você. Porque Deus sem você é Deus. Ele continua, se você estiver com ele, ele continua sendo Deus. Se você não tiver, ele continua sendo Deus. Agora você não. Nós precisamos ter ele na nossa vida. E não tem como você conhecer pelo menos a essência dele, se você não aceitar Jesus. Não tem como. Diz a Bíblia, as Escrituras Sagradas. O ponto de precisar de Deus, usar uma mula para falar com o profeta ainda, que não era profeta. Eu não precisar de usar uma mula. Que ponto que chega o ser humano? E você que é ser humano está aqui, fica esperto, porque se aconteceu isso, eu falei, eu não quero chegar no ponto de vergonha. Deus chama a mula, vem aqui, essa mula está mais do que você. A mula era mais do que o profeta. E Balaque estava ali, a guerra era tão grande, a batalha era tão grande. A perseguição é sempre o povo de Deus. Israel estava no caminho. Israel estava vindo pelo caminho. E Deus olha para o ser humano, por mais rebelde que nós somos. Vou mais daquela igreja, daquilo, daquilo. Por mais rebelde, Deus ainda olha para nós ainda. E aquele homem rebelde ainda, aquela mula, que sempre carregou aquele malandro. Não tem outro adjetivo para dizer isso. E Israel vem vindo porque Balaque estava no caminho. E o conflito era para ser tão grande. E o que ele fez? Ele mandou o anjo vem pelo caminho, impede daqui, impede dali, e ele vai temando, impede de novo, e Balaão vai temando, não está daquela mula explorando, vai chicoteando, vai temando. O anjo coloca um paredão de um lado, ele vai temando, coloca outro paredão de outro lado, e foi estreitando o negócio.
menos do que esse corredor aqui. E nem assim estreita, vem o câncer, vem o pelote, vem o caroço, nem assim a pessoa não se humilha. E depois chega a tarde e fala: olha, você vai para o céu, mas vai com caroço e tudo, porque você podia ficar um pouquinho mais aqui, sem caroço e louvando a Deus. E eu apresentei para as pessoas, foi mostrado aqui. Aqui no altar, presta atenção no altar, que agora é hora de guerra. Se olhou do lado, você começou a perder. Eu falei: tem um paredão, vou precisar falar com o anjo, colocar um paredão, você não é do lado. E belisca alguém aí, porque começa a cair coisa para a gente olhar dos lados. Coloca um paredão do lado, coloca outro e foi estreitando. Quando não sobrou mais espaço para o Balaão montado na mula, ele falou: só tem espaço para me descer. E chicoteando para buscar sua filha, né? Isso. Ainda dá tempo de pegar uma peça. Corre. E começa a estreitar a mão. Ia 3 vezes, chicoteou a mula. E ele disse: que eu não trouxe a minha espada, que eu ia te matar aqui agora mesmo. Enquanto chega o ser humano. E o anjo disse: o Senhor abriu a boca da mula, e ela virou para o dono, montado nela, chicoteando ela, ela queria matar. E ela disse: ei, desde quando você tem eu para te ajudar, para carregar você para todos os lados? Nunca precisou de acontecer o que está acontecendo aqui. E por que você quer me matar? E me chicoteou 3 vezes. E aquele homem olhando e dando: poxa, um animal falando, e tem gente que não fica nem vermelho. É a mesma coisa a oração do Pai Nosso, cara de pau. Pai nosso que está no céu, quando fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos os meus inimigos. Aquele que me ofendeu, e não perdoa ninguém. Que reza maluca é essa? Cara de pau, não fica nem vermelho para rezar o Pai Nosso. Você tem que viver o Pai Nosso. Não sabe perdoar ninguém. A moça que casar com o rapaz, que não honra o teu pai e tua mãe, eu tenho pena dessa moça. O rapaz que casar com a moça, que não honra o pai e a mãe, eu tenho pena daquele rapaz. Honra o pai e a mãe, honra o pastor, honra todo mundo, não carrega maldade e nada, se converte e contrata hoje o advogado seu, esse verdadeiro. E quando eu disse que ninguém conhece Deus, e eu também não conheço, mas a essência dele está aqui, os feitos dele está aqui, a assinatura dele está aqui, a assinatura dele está em você, a assinatura dele está. O pai da Adriana tinha um câncer, Jesus curou. A assinatura dele está. No irmão João, que entrou cego aqui na igreja, né, irmão João? Não é tu, irmão, cego mesmo. E hoje ele vem com o carro dentro da igreja. A assinatura dele está ali. A assinatura de Deus está ali. Precisa de você querer ter uma definição. Que jeito que é a formosura de Deus, grande, pequeno, que cor que ele é, branco, amarelo, preto, que cor que é Deus, que jeito é Deus, parece homem, parece anjo, parece... Não interessa. Você não conhece Deus, não conhece nunca. Graças a Deus por isso eu conheço. Porque se eu conhecesse Deus, ele não seria Deus. De tão profundo que é. E quem disse isso também foi João Batista. Muito melhor do que você e eu, irmão. Muito mais
crente do que nós. João Batista começa a escrever uma coisa de Deus. E ele começa a escrever sobre o amor de Deus. E ele chegou à conclusão que Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Coloca para mim esse Todo-Poderoso lá. Mateus. Ah, não. Você baixar, não. Acabou. Mateus capítulo 28. E versículo 18. O Senhor Jesus disse: todo poder lhe é dado nos céus e na terra. Agora ele é o Todo-Poderoso. Quando ele estava aqui, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele estava agindo como humano, ele teve fome com você, sede com você, angústia com você, canseira com você. E não foi recolhido, como ele disse aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventuradas aquelas pessoas perseguidas. Você não quer ser perseguido? Laura, olha aqui. Deixa eu contar uma historinha. Uma certa feita, essa história é só para você. Quem quiser escutar, pega carona. Uma cobra começou a correr atrás de um vagalume, porque o vagalume pega aqui, pega ali, e não pegava. E o vagalume falou para a cobra: dona cobra, por que você quer comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Cobra come sapo, come rato, come essas coisas. Eu sou vagalume. Mas tua luz me incomoda demais, por isso que eu quero te comer. Se incomoda naquele setor de trabalho lá. E você acabou de ouvir aqui: bem-aventurados perseguidos. De Deus é o reino do céu. Você é muito perseguida lá no seu trabalho. É ou não é? Hã? Era? Precisou de sair por causa disso? Deus tem coisa melhor para você. É os bem-aventurados. Parece um paradoxo isso aí. Que Deus é esse? Esse Deus é dos crentes. Porque Deus preso em coisa material. Eu não levo dinheiro na igreja, eu não levo porque eu não sei. Gente, não fica preso em coisa material, não. Contrata o seu advogado hoje, porque pelas obras vai saber quem é a tua fé que anda com você. E quem é a graça que anda com você é as tuas obras. Parabéns você que nunca vai reduzir isso, nem perdão. Para mais pobre por causa de coisa material, porque só tem o dinheiro, mais nada. Agora, graças a Deus, quem não está preso nisso, nós temos outras coisas. Nós temos a prática, nós temos. Então parece um paradoxo isso aqui. Olha, bem-aventurados os pobres de espírito, Deus é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram. Oh, bem-aventurados os que choram. Eu não quero ser crente desse Deus. Bem-aventurados os que choram. Quem está falando isso é Deus. E chorar com os que choram, se alegra com os que se alegram. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu só vai dar a salvação se você for manso. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos. Só sede que você tem. Porque justo não tem ninguém aqui. Mas você quer que Deus enxergue você? Procura ter pelo menos sede. Eu queria justiça na minha vida, justiça na minha família, justiça na minha nação, justiça. Se você tem pelo menos sede, você vai ser alcançado. Portanto, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Só sede. Porque não tem ninguém nem justo.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você só alcança o favor de Deus se você é sovina. Vai ter só sovina do teu lado, só mão fechado, bundudo. Você só alcança misericórdia se você for misericordioso. Isso que está dizendo para você o teu advogado. Você contratou ele hoje? Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma balança que vai estar lá para te pesar. E uma medida que está lá para te medir. Vai colocar você na balança. Vai dar o mesmo nível do outro, depende do que você se miou. A balança vai fazer isso. Por isso, você vai alcançar misericórdia se você é misericordioso. Então, vamos. Bem-aventurados os limpos de coração. Você viu o que o pastor fez? Já tem uma manchinha no teu coração. Já está sujando o teu coração. Coração espiritual, estou dizendo. Você viu? Eu não gostei daquilo lá. Não é limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Tem gente que promove paz, tem gente que só promove guerra. Sabe aquela pessoa que você não tem prazer em chegar perto dela? Que você vive 15 horas, você chega 5 minutos, tem atrito. Porque ela não sabe promover a paz. Está faltando esse advogado na vida dela. Aceita Jesus hoje. Pastor, faz tantos anos que eu fui batizado. O maior pregador do mundo. Dos Estados Unidos. O maior pregador do mundo. Se alguém quiser falar o nome dele aqui, ele já está na glória. Faz pouco tempo que morreu. Hã? Fala bem alto. Billy Graham. Pastor Billy Graham. Eu peguei muito material daquele homem para fazer um trabalho aqui na igreja quadrangular. Eu era pastor lá. E o Billy Graham, ele investiu milhões e milhões aqui, sem saber se a igreja ia ser fiel com ele, mas ele investiu. E ele conseguiu colocar 140 mil pessoas no Maracanã, e cabe só 90, 80. Ele conseguiu colocar 140 mil pessoas no Maracanã. E ele ajoelhou na bancada, a grama tudo cheia lá, e ele ajoelhou no meio do gramado e chamou a esposa dele. Dobra o joelho aqui comigo e olha para a arquibancada. Eu vou aceitar Jesus aqui agora. O maior pregador do mundo. Eu queria estar nos pés daquele homem que tão santo que era aquele homem. E ele falou, vou aceitar Jesus para mostrar que pelo menos vocês estão em alta. E ele aceitou Jesus aqui, ser o maior pregador do mundo. Eu já aceitei Jesus, tem Deus toda hora. Está sobrando a arrogância e bem-aventurado o quê? Humildade tem nada. Amados, parece um paradoxo aqui. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriais e perseguido e mentindo, como você está vendo o nosso Supremo Tribunal de Lixo, mentindo, disseram a todo o mal contra vós por minha causa. Bem, certo, Jesus é isso daí. Exultarão e alegrarão. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Aleluia. Crente é isso aí. Bem-aventurado o pobre, bem-aventurado a pessoa que é perseguida, bem-aventurado, eu não quero ser. Pastor, eu aceitei Jesus. É? Crente tem que ser diferente? Não. Você tem Jesus, não tem que ser diferente do mundo lá fora, dos religiosos.
Desse jeito você vai perder a sua salvação. Você não tem que ser diferente, não. Você é diferente. Tem que ser diferente, é camaleão. Ora sim, ora não. Ora sim, ora não. Ora está tudo bem. E está lá o apóstolo Pedro falando mal de Deus, falando mal do Senhor Jesus, falando 3 vezes, negou. Isso é crente camaleão. Tem que ser diferente. Pedro tinha que ser diferente. Não era diferente. Então você não tem que ser diferente. Você é diferente. Se você não é, passa a ser hoje. Eu estou sempre claro aqui. Porque crente é inteligente. Está entendendo tudo aqui. Então, amados, vai ser meu miligrama. Começa a sua caminhada hoje. Isso é por poucos dias. Virão o inferno da nossa nação. Por causa dos poderes que estão arrebentando com tudo. E Deus vai mudar isso? Deus não vai mudar, porque o Apocalipse chegando e acabou, está cumprindo, acabou. Por isso, amados, daqui agora só para trás, é desse jeito. Logo, logo, você vai ter que R$10 no litro de gasolina, você vai ter que. Porque carne que custava $30, um quilo de carne está custando quase R$200, ou mais de R$200 nos Estados Unidos. 30% de todo o café que embolsou nos Estados Unidos, o Brasil leva para lá. Não vai mais nem 1 quilo para lá. A guerra está sendo grande, a briga é grande. E não só isso. Tudo está de ponta cabeça. E eu acompanho tudo as notícias. Tem dia que eu vou dormir 2 horas da manhã, mas eu acompanho tudo para ver como que está a igreja está alimentando o quê? Só da palavra, e as ovelhas estão de jeito. Aí. Amados, outro dia, a Tatiana passou um vídeo aqui, terça-feira, a coisa mais linda que eu vi aqui, que está aqui na Bíblia, e quando você vê, na realidade é muito lindo. Chegaram tantas pessoas ali, mulher, e o rebanho de ovelha pastando, chamando, ovelha, nem não via. Chegava outra mulher, vem, ninguém não via. Chegava outra, não vinha. De repente chegou o pastor das ovelhas, pastor, já vi tudo atrás do pastor. O pastor conhece a voz em todas as ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas aquela ovelha desgarrada, que não tem nada com Deus, ela passou a não conhecer mais a voz do seu pastor. Mas ele conhece a voz dela. Às vezes ela está com a perninha quebrada, ele ainda vai lá buscar. Isso é o que passa na cabeça do pastor, o que ele chamado. Portanto, nós vamos que vem quantas mulheres ali, mas na hora que o pastor chegou, as ovelhas levantou a cabeça e foi todas atrás dele. Por isso, ele imagina, amados. Hoje eu não vou no culto, quem será que está pregando? Fulano de tal. Eu vou um dia que está o outro. Tal dia que eu não estou no culto, se eu estiver lá eu não vou. O Brasil desse tamanho, tem gente aqui, aceita Jesus outra vez. Se tiver vergonha de aceitar o nosso Deus, aceita na sua casa. Senhor, eu ouvi a tua palavra sobre aceitar Jesus, virar crente de verdade. Tal dia o pastor está no culto? Não, eu vou lá. Tal dia o pastor está? Não vou. Revezar, fazer assim. Aquela pessoa está no culto, não toca a cara dela, não vou. Está assim? Tem gente assim?
Se tiver, e assim, você está perdendo tempo. Aqui não é o seu lugar, e igreja nenhuma é o seu lugar. Você não vai aguentar entrar na igreja que serve a palavra de Deus. Você não vai aguentar. Isso é o Senhor que diz. Não sou eu que estou dizendo. Portanto, o João fez uma brincadeira quarta-feira no culto, e é mais do que a realidade aquilo. A ovelha está em cima do muro. Acho que não vou mais naquela igreja, não sei, não vou. Mas se no coração dela, ela já não está vindo, o que interessa está no coração dela. Às vezes está aqui, mas não é mais, porque o coração dela já está coisa negativa. Essa está em cima do muro. E a brincadeira que o João fez é isso. O diabo está lá, a ovelha está aqui em cima do muro. E o anjo está do lado de cá. Desce, fala com a ovelha. Desce o muro, toma a decisão, desce o muro. E o diabo fala, anjo. O anjo fala para o diabo, por que você não acha que essa ovelha é sua? Está em cima do muro? Por que você não fala para ela descer? Não. Quem está embaixo é minha, e quem está em cima do muro é minha também. Quem disse isso aí? O Senhor Jesus. E também o profeta Elias. Até quando vocês, israelitas, vão estar cocheando entre dois pensamentos? Ou é Deus, ou é as imagens, ou é o mundo, ou é o baile, ou é a sua festa. Toma a decisão logo de uma vez. E depois o Senhor Jesus disse essas três: em cima do muro, do lado do anjo ou do lado do diabo. Então quem está em cima do muro não é da igreja, não é de Deus, é do diabo. Tanto lá embaixo do diabo, como aqui em cima. Essa dúvida no seu coração, você não pertence a esse povo de Deus aqui. Tem tempo? Tem. Não precisa hoje. Jesus disse isso? Diz. O autor da sua vida, aquele que fabricou você. Ele diz assim, três coisas também. Muro, em cima do muro e do outro lado. Mesma coisa ele diz. Quem é frio, não é meu. Quem é morno, não é meu. Quem é quente ou quente, é meu. Fervendo, é meu. Toma a decisão que morno não engana nem o pastor, quanto mais o seu advogado. Seja morno ou frio, vomitai-te-ei da minha boca para fora. Quer dizer, a minha boca é a igreja, um dia é lá fora. Por isso, a pessoa ela cresce tanto, a cabeça bate aqui, bate no teto, não cabe, ela tem que voltar para o mundo, porque o mundo tem espaço. E é isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele cresceu, cresceu, cresceu. Deus chegou e falou, chegou a hora. Pegou a serra e deixou só o tronco dele. As aves vinham tudo se alimentar. Ali que gozavam naquela, as aves que se simbolizavam aquele tronco que só sobrou, aquela árvore maior do mundo, que cresceu até o topo encostado nas nuvens. Todos os animais retos, quadrúpedes, tudo gozado debaixo daquela árvore, tudo ali simbolizando a Nabucodonosor. E as aves do céu gozavam no meio das folhas, e um dia o Senhor cerrou, deixou só o tronco, cresceu demais, e ele chegou na beira do palácio, está até hoje, o palácio é a primeira maravilha do mundo, das 7 maravilhas, a primeira é de Nabucodonosor, o templo de Nabucodonosor, o palácio de Nabucodonosor está lá até hoje. E ele chegou na beira do palácio e disse, toda essa Babilônia, viu, tudo isso aqui é meu, é eu que fiz, eu fiz isso, eu fiz toda essa Babilônia, esse palácio. Diz a Bíblia que nem acabou de sair da garganta dele, o som da garganta dele, tudo eu. Ele virou um animal e foi comer capim por 7 anos do pasto. Então, amado, tem gente que cresce demais, acaba virando jegue. E jegue o quê? Mula o quê? Jumento o quê? É uma afronta, é uma humilhação já chamar certo ser humano de jumento. Muito pior do que jumento, porque a mula estava melhor do que Balaão. Ela foi a profeta, e ela não está nem no céu, nem na terra e nem no inferno. E ela foi a profeta, e o profeta não entregou o recado de Deus, a mula entregou. E como o galo entregou também a profecia, e cantou 3 vezes e entregou. Pedro, volta lá, porque você negou Jesus 3 vezes, e o galo profetizou também, e o galo não está
céu, nem no inferno, e nem comeram o galo. É, não é? Então, amados, é dessa forma. Curva a tua cabeça, como diz com Deus e Pai Celestial. Diz a tua palavra, Senhor, que ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, todo esse espírito contrário, pessoa que não fala com outra pessoa, com rebeldia, o prejuízo é tão grande, que essa pessoa toma decisão a partir de hoje, senão o resultado é muito breve. E essa pessoa que está na live, essa pessoa que está sofrendo, que está com nódulo, em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse câncer agora. Senhor, traga essa pessoa, o Senhor prometeu, Senhor, está no livro de Isaías, no livro dos Reis e também, Senhor, no Salmo. Aquele que foi, Senhor, rebelde com o Senhor e saiu da presença da casa do Senhor. Porque a tua ira, a tua arrogância contra mim, portanto, eu colocarei, diz o Senhor, eu colocarei o meu freio no teu beiço, e o meu anzol no teu queixo, e o meu cabresto na tua cabeça, e farei voltar pelo mesmo caminho de onde saíste. Senhor, faça voltar. É melhor o Senhor pôr o cabresto e trazer do que o diabo levar. Essa pessoa que o Senhor, os danos já está atingindo essa pessoa. Ela está pensando para procurar o pastor Biaco, mas é o Senhor que está na minha vida. O Jeová Rafa, o Deus da cura, que tem neste lugar aqui. O pessoal não vem se humilhar na igreja, nem pastor nenhum. É nos pés do Senhor. Maldão da cura que o Senhor me deu. Só não é curado e curada se a arrogância subiu. O Senhor vai colocar o anzol no beiço, o freio no queixo e o cabresto na cabeça, e farei, e faz voltar pelo mesmo caminho, Senhor, para que o diabo não leve essa pessoa. As curas continuam, os milagres continuam aqui, a salvação continua nesse lugar. Senhor, eu quero pelo menos 2 ou 3 famílias que têm o coração na obra do Senhor, para me ajudar a tocar essa obra, Senhor. Estou trabalhando até 11 da noite para pagar os custos da igreja, que são poucos, que me ajudam os mantenedores da obra, Senhor. Essa pessoa que não devolve o dízimo, Senhor, toca no coração dela, Senhor, que não é dela devolver. Pessoa que é ofertante, Senhor, abençoa amanhã nossa reunião com pastores. Praticamente quase todas as igrejas vão estar aqui, uma de cada igreja, Senhor, trazendo muita experiência de vida para nós, que nós possamos aprender muita coisa boa aqui. Abençoa, Senhor, que o Espírito Santo esteja nesse negócio. As pessoas, Senhor, vão nos ajudar a servir aqui, um água doce, um refrigerante, alguma coisa. Não pedimos nada para a igreja, Senhor, mas 2 pessoas que ajudaram, trazendo, Senhor, bolos e salgados, Senhor. Deus abençoe, multiplica na vida dessa pessoa. E quem sabe o Senhor toque em alguém, Senhor, que possa, quem sabe, Senhor, abençoar. Não, Senhor, uma festa de manhã, como nós anfitriãs, Senhor, essa igreja anfitriã das pessoas, mas para ajudar a obra do Senhor, e alguém possa, Senhor, voltar a fazer, Senhor, algum lançamento na obra do Senhor, para que a gente possa, os mantenedores da obra, fazer o de melhor aqui. Em nome de Jesus, o Espírito da cura divina continua nesse lugar. Todo mal sai, câncer sai, todo tipo de energia sai. Em nome do Senhor Jesus, irritação ocular sai do olho dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, caroço que está nas axilas dessa pessoa, sai agora. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor mostrou, Senhor, esses tempos atrás, Pai querido, o Senhor vem trazer memória de novo, em nome de Jesus. As pessoas têm prazer de servir ao Senhor, com alegria, com saúde. Acrescenta, Senhor, os anos de vida de cada pessoa aqui, e vida com abundância.
com saúde e paz. Espírito de miséria, sai desta igreja, sai desta pessoa, e que ela possa devolver, Senhor, e abençoar a obra do Senhor, que é o que nós possamos fazer de melhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esse calafrio que você começou a sentir, esses arrepios que você começou a sentir, é o Espírito Santo te visitando. O poder de Deus está muito grande aqui. Tem pessoas aqui, me diz o Espírito Santo, que está fazendo um propósito do Senhor aqui. Eu vou falar para o Espírito, vou levantar as mãos. Tem algumas pessoas fazendo propósito com Deus aqui. O Senhor está te ouvindo o seu propósito, viu? Você começou agora o propósito aqui. Não sei que propósito que é. Você começou a fazer o seu propósito. Leva a sério. Ele vai te abençoar muito. Leva a sério esse propósito que está aí no teu coração. E vai acontecer uma profecia bíblica, está no Salmo. Não só viver bastante, você vai ver filhos e netos e bisnetos, e terá paz dentro da tua casa e da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deixa nada amarrar a sua vida. Não perca nada sobre o que esteja na casa do Senhor. Esteja na casa do Senhor. Deus só fala que tem que não compra nada. Deus mostrou outro dia pessoas doentes pela live. Se a pessoa não estava na live, se ela não estava, mas Deus mostrou numa live. E duas pessoas parou. E Deus falou comigo que era maligno e não estava aqui. Então, às vezes, Deus fala, usa a gente para falar também, e pode Deus nos trazer a oportunidade. Vamos ficar de pé, amado. Você que nos confere o teu dízimo, traz aqui o mesmo passo. Eu vou encerrar essa live, eu encerro essa live e abençoo todos que estão conosco do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, esteja no Instagram, onde quer que seja visitado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tem que vocês dão a bênção para